Inesgotável era o poder de Pelé para criar jogadas de gols. Ele não tinha limitações no momento de arrematar. Seu chute não é um gesto automático. Tem arte. Seus gols têm estilo e personalidade própria. Com tiros fortes e colocados, retos e curvos, ele fez lindos gols com a perna direita. Fez também gols maravilhosos com a perna esquerda. Por isso, ninguém jamais soube dizer se Pelé era destro ou canhoto. Fez gols de bicicleta. Jogada que herdou do imortal Leônidas da Silva e que executava com perfeita harmonia corporal. Ele fez incríveis gols de cabeça. Subindo, voando, espanando, mergulhando, aterrissando e comemorando. Ele cobrava pênalti com um golpe de astúcia chamado paradinha. Invenção do mestre Didi, que Pelé consagraria pelo mundo afora. Pelé batia faltas com maestria. Às vezes, colocava a bola fora do alcance do goleiro. Outras vezes, desferia um chute potente e preciso. A imensa torcida corintiana tem pelo seu time um sentimento forte e profundo. Por isso é chamada de fiel. Vou fazer uma revelação aqui. Pelé era corintiano, viu? O Pelé, ele tinha um certo apreço pelo Corinthians. Ele era fã do Luizinho, do Cláudio, do Baltazar. E quando ele fazia algum gol de cabeça, ele falava realmente que gol de Baltazar. Quando criança, o Pelé era mesmo corintiano. Para sua triste sina, o Corinthians padecia sempre com as estonteantes vitórias do Santos, forjadas nos pés endiabrados de Pelé. O Pelé tinha o prazer de jogar contra o Corinthians pela massa, né? Grande artista gosta de grande plateia. Quando o Corinthians se transformava. Eles tinham respeito, eles tinham um pavor de jogar com o Santos que não tinha como ganhar. Acho que os jogadores do Corinthians tinham essa paranoia. Não só os jogadores, os torcedores também. Que ele já era grande, ele crescia ainda mais contra o Corinthians. A era Pelé infernizou a vida do Corinthians. Pelé desceu, tem buraco, atenção, penetrou, é fogo, saiu em todo. Ao todo, Pelé marcou 50 gols no grande rival. Para Toninho, dá para Pelé, Marquete no peito, colocando, é fogo, chutou. Foram 11 anos seguidos sem ganhar uma única partida contra o Santos. Foi um longo período de tristezas para os corintianos. Pelé sempre atuou de cabeça erguida, olhando para frente. Seus olhos de lince lhe dão uma visão periférica mais aguçada, que pressente os assaltos que virão. A caçada pode começar a qualquer momento. Basta que role uma bola entre ele e seus antagonistas. Jamais um jogador sentiu tanto na própria pele a fúria dos seus oponentes. A sucessão de brutalidades parece não ter fim e bem merece um libelo de rimas. Pelé caçado, Pelé derrubado, Pelé estatelado, Pelé atropelado, Pelé abalroado, Pelé empurrado, Pelé trombado, Pelé capotado, Pelé escoiçado, Pelé desterrado. Eu vi o Pelé fazer tabela com a perna do adversário. Ele tocava na perna do adversário e a bola vinha para ele. Muita gente nem entendia. A primeira, segunda vez que eu vi, eu falei, foi casualidade, esbarrou. Até isso, o gênio do Pelé criou.
Ele tinha a habilidade de perceber o instante para ele colocar a bola no meio das pernas do adversário. Era mágico que a enciclopédia completa da técnica individual. Ele fazia com os pés o que os poetas escreviam. Pelé reinou no melhor estilo em estádios da Europa e da América, ganhando muitos títulos e fazendo muitos gols. Olá, faz 35 anos nessa semana que Pelé, o maior craque de todos os tempos, deu o seu adeus definitivo ao futebol. Na partida amistosa entre o Cosmos de Nova York e o Santos. É preciso, no entanto, e antes de tudo, contar como ele foi jogar nos Estados Unidos após 19 anos atuando pelo Alvinegro de Vila Belmiro. Na realidade, o assédio da Warner Brothers, a grande empresa de entretenimento, proprietária do clube norte-americano. Esse assédio começou em 31 de janeiro de 1971, quando o seu gerente-geral, Clive Towe, procurou Pelé em Kingston, a capital da Jamaica, após um empate por 1-1 do Santos com a seleção local. O rei voltou a encontrar outros executivos da empresa, em especial o Big Boss, o chefão, Steve Ross. Rafael de la Sierra, que cuidava basicamente da Cable Communications, explicou ao craque que ele seria o carro-chefe da expansão desse negócio de TV a cabo, já então realidade nos Estados Unidos. Lembrando que a companhia também mantinha sob contrato, por exemplo, Frank Sinatra, Bob Dylan e os Rolling Stones, entre outros extraordinários artistas. Para quem não sabe, ou não lembra mais, Pelé se despediu da seleção brasileira naquele ano de 71 e do Santos em 1974, ressaltando que passaria a se dedicar à família e aos seus afazeres particulares. Ele fez muitas exigências para que os gringos desistissem, entre as quais, vejam só, um escritório no Rockefeller Center, um avião para assuntos mais urgentes, o melhor colégio para os filhos e um automóvel Cadillac. Mas acabou capitulando diante da proposta absolutamente fabulosa para a época, de 7 milhões de dólares, livre de impostos por 3 anos de contrato. No começo de junho de 75, o rei, aos 34 anos de idade, embarcou, enfim, para a aventura americana, levando a mulher, Rose, e os filhos, Edinho e Kelly Cristina. Mas é fundamental lembrar também que havia um enorme interesse, não só da Warner Brothers, mas de todos os cartolas que dirigiam a então ainda incipiente Liga dos Estados Unidos, a National Association League Soccer, em ter Pelé como principal garoto propaganda do futebol nos Estados Unidos, onde, todo mundo sabe, esse esporte não gozava de muita popularidade. No dia 15 daquele mês de junho, o rei fez a sua estreia, marcando uma vez no empate por 2-2 no amistoso com o Dallas Tornado, levando quase 22 mil pessoas ao Downing Stadium de Roundhouse Island. A estreia oficial ocorreu no dia 18, com vitória de 2-0 sobre o Toronto Metros do Canadá, em jogo válido pelo campeonato profissional norte-americano. O já referido
NASL. Pelé não anotou na ocasião. Ele teve como companheiros no Cosmos, entre outros, o brasileiro Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri, o alemão Franz Beckenbauer, o peruano Ramon Mifflin e o italiano Giorgio Chinaglia, além do norte-americano Rick Davis, um lourinho bom de bola, que hoje seria, sem dúvida, a grande estrela da seleção dos Estados Unidos. Com Pelé, a média de público do clube na Liga subiu de 3.600 torcedores por jogo em 1974 para quase 11.000 em 75, quase 19.000 em 76 e quase 35.000 em 1977. Além, é claro, de alavancar a venda de pacotes da TV a cabo. Na goleada de 8-3 sobre o Fort Lauderdale Strikers, em 14 de agosto de 77, o Cosmos pôs quase 78.000 pessoas no Giants Stadium de Nova York. Mas o clube da WB, da Warner Bros., pôs, em números redondos, por exemplo, 80.000 pessoas em Pequim, num empate por 1-1 com a seleção da China, 23 dias antes de Pelé deixar o futebol. O jogo da despedida do rei foi antecedido por uma festa formidável. No dia anterior, ele foi homenageado na Organização das Nações Unidas, na ONU, e no Hotel Plaza, numa festa para 300 convidados especiais, incluindo seus pais, seu Dondinho e Dona Celeste. No plenário da ONU, onde permaneceu 1 hora e 40 minutos, Pelé recebeu o título de Cidadão do Mundo. Na ocasião, o rei lançou o livro My Life in the Beautiful Game, em parceria com o jornalista norte-americano Robert Fish. No Giants Stadium, o espetáculo foi dirigido por Alvin Cooperman, do próprio estádio, e contou com a participação de astros como Herbie Mann, Roberta Fleck, Sérgio Mendes, carioca radicado nos Estados Unidos e de grande sucesso por lá, além de, acredite, passistas da Estação Primeira de Mangueira e 120 dançarinos em trajes típicos do Brasil. Uma curiosidade, foi a primeira vez que a mãe de Pelé, a Dona Celeste, viu o filho jogar ao vivo no gramado. O Cosmos venceu o Santos por 2-1, em partida transmitida ao vivo para 44 países, incluindo o Brasil. Pelé atuou um tempo por cada equipe. O Peixe fez 1-0 com Ronaldo aos 14 minutos. Pelé, ainda na primeira etapa, cobrando falta aos 42. E o peruano Ramon Mifflin, na etapa derradeira, aos 4 minutos, marcaram para o time dos Estados Unidos. Pelé fez 65 gols nas 107 partidas que disputou pelo Cosmos ao longo de 3 temporadas, com 60 vitórias, 9 empates e 38 derrotas. Foi campeão norte-americano em 1977, com a vitória de 3-1 sobre o Seattle Sounders na decisão. O Cosmos de Nova York surgiu em 1970 e acabou em 1984, quando também foi extinta a Liga Norte-Americana da ocasião, a National Association Soccer League, que desde 68 organizava o Campeonato Nacional dos Estados Unidos. O time, o Cosmos, foi campeão norte-americano em 72, 77, 78, 80 e 82. O Giants Stadium, a casa do Cosmos, foi demolido em 2010. Em agosto de 2009, o empresário inglês Paul Kingsley comprou os direitos da marca Cosmos. O objetivo era o de reativar o clube e profissionalizá-lo, para fazê-lo participar de algum campeonato norte-americano em 2013, o que deverá ocorrer. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, nasceu em 23 de outubro de 1940. Disputou, ao longo dos 22 anos de carreira, um total de 1.375 jogos e marcou 1.284 gols. Ganhou, resumindo, 2 mundiais interclubes, 2 Libertadores, 5 vezes a Taça Brasil e outras 4 Rio-São Paulo, um torneio Roberto Gomes Pedrosa em 68 e 10 campeonatos paulistas. Fez 115 jogos e 95 gols pela seleção brasileira entre julho de 57 e julho de 71. Conquistou 3 Copas do Mundo, 3 vezes a Taça Oswaldo Cruz, 2 a Copa Roca, uma a Taça Bernardo O'Higgins, que o Brasil disputava com o Chile, e outra a Taça do Atlântico. Foi escolhido o atleta do século pelo jornal L'Équipe, da França, em 81, e pelo Comitê Olímpico Internacional em 99, além de ser eleito o melhor jogador do século pela FIFA em 2000. Como se pode notar, Messi ainda terá que ralar um pouquinho para chegar a Pelé. Semana que vem tem mais baú. Até lá!
chegou o dia, né? Chegou o momento, eu procurei há 2 anos, já vim me preparando para esse momento e espero suportar. Minha gente, está chegando o momento em que os lenços começarem a acenar, quando o adeus por tantas vezes adiado por fim se concretizar, quando a presença não for mais uma esperança e a ausência se tornar uma realidade, muita gente vai chorar. Aí está ele, em plena preparação física, na puxada preparação física, para que chegue o momento de entrar no campo mais uma vez, de enfrentar mais uma vez o Esporte Clube Corinthians Paulista, o clube que ele sempre triturou no gramado. Pelé jogou 1.112 jogos, 724 vitórias, 200 empates, 188 derrotas. O Santos marcou 3.133 gols, ou melhor, 3.113 gols, sendo que Pelé marcou 1.091. Eu que vi a primeira vez que ele chegou à Vila Belmiro. Isso que os senhores veem agora, ele amarrando essa chuteira. Há 17 anos atrás eu assistia nos vestiários modestos e humildes do Santos Futebol Clube. Um garoto ainda imberbe, chamado carinhosamente pelo Zito como Gasolina. Era Pelé que chegava, deslumbrava-se com o grande elenco do Santos naquela oportunidade, bicampeão paulista. Ele via de um lado um Ramiro, um Formiga, Zito, Elvio, Pagão, Del Vecchio, Pepe, que eram ídolos de Pelé. E Pelé ia se juntar a eles. E daquele negrinho, magrinho de perninhas finas, que se apresentou conduzido pela sábia mão de Valdemar de Brito, o seu único, legítimo e real descobridor, iria surgir o homem que se tornaria rei de todos os gramados em todo o mundo. Chegou o dia de Pelé se despedir. Ele faz hoje a sua última partida oficial em São Paulo, num Pacaembu. E se esse velho estádio, meu caro Petri, pudesse falar, quantas histórias ele contaria de Pelé? Quantas tardes, quantas noites Pelé fez vibrar a plateia santista? Fez vibrar todo aquele que gosta de futebol. Pelé calçando suas chuteiras pela última vez no vestiário número 3 de Pacaembu. A você, Pelé, solicitando licença ao Alcides da Silva, eu definiria tudo numa palavra bem simples. Obrigado. Bom, não há o que dizer, Peruzzi. Aliás, nem consigo dizer nada, entende? O que eu posso tentar dizer é que tudo aquilo que eu fiz, tudo que eu tentei fazer foi dar o melhor de mim à torcida brasileira, dar o melhor de mim a todos aqueles que esperavam o melhor de mim em campo. E se alguma vez não saiu como queriam, se alguma vez decepcionei alguém, me perdoe, porque eu também sou gente, eu também tenho o direito de errar. Os dentes de leite do Esporte Clube Corinthians Paulista, campeões de 1974, ao derrotarem a Portuguesa em memorável partida ontem por 1-0, já se encontram aguardando Pelé para prestar a homenagem do futebol menor, do futebol do craque na bola, craque na escola, àquele que é o símbolo, a imagem do verdadeiro atleta, Pelé. Neste momento, o time do Santos em campo, Pelé no gramado, e nós então passamos ao gramado, onde José Isaías vai captar tudo aquilo que está acontecendo. Som e imagem do campo. Já fica pra foto, hein, gente? Dá licença, vamos lá.
É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, na véspera de minha despedida. O Santos, sempre que se defronta contra o Corinthians, é isso mesmo que vocês estão vendo aí. Ainda mais com essa onda de despedida de Pelé, né? Aumentou um pouquinho. É o penúltimo jogo da minha carreira aqui em São Paulo. Eu não devo jogar mais. E isso deixa a gente um pouco preocupado. Não preocupado, tenso, né? É realmente uma tensão. Como eu disse, é um misto de alegria por um êxito numa carreira e tristeza por deixar aquilo que você mais gostou. E aquela tensão normal de um jogo, um clássico Santos e Corinthians. Leva alguma mágoa do futebol? Muito obrigado. Nunca tive mágoa do futebol. Você sabe, você me conhece pessoalmente. Você sabe que eu sou um homem que, graças a Deus, tive muita sorte. E não tenho, assim, raiva de ninguém, não guardei mágoa de ninguém. Parabéns, hein? Parabéns pelo título, viu? Parabéns pelo título. Parabéns pelo título. Peraí, meu. Peraí um pouquinho. Parabéns pelo título. Parabéns, viu? Prazer, viu? Parabéns. Torcedor, parabéns pelo título, viu? Felicidade, hein? Obrigado. Obrigado, obrigado. Peraí, meu. O que é isso? Você o que você fez pelo Brasil, é? Da juventude do Brasil, pelo que você fez pela gente. Aquele abraço a você, Pelé. Obrigado, sinceramente, de coração. Muito obrigado. Tá bom, eu tenho que agradecer pelo que você fez pelo Brasil. Você não tem que agradecer ninguém. Nós devemos dar. Obrigado. Aí o abraço do Edson. Aquecimento. Bom, a homenagem que vai haver no intervalo, ele vai receber das torcidas cariocas também, além do obrigado Pelé que será executado, será tocado nos alto-falantes, uma imagem benta de Nossa Senhora da Aparecida. Vai fazer uma volta olímpica ao longo de todo o Maracanã sob os acordes de Pra Frente Brasil, obrigado Pelé, e da valsa da despedida. Está previsto que ele vá ao centro do campo, retire a camisa 10 e entregue a um gandula para homenagear as crianças brasileiras. Que ele vá até a tribuna de honra, receba uma estatueta, uma escultura iugoslava no valor de $10 mil e receba uma medalha de ouro da CBD e um cheque de $1.000. Naquilo, Cunha, que eu acho
o templo mundial do futebol, o Maracanã. Saída da equipe camiseta azul, meias vermelhas, calção branco da Iugoslávia. Filipovic deixando lá atrás para Stepanovic. Explode a torcida carioca já nos primeiros movimentos. Aí está o Riva. Clodô. Pelé pede bola e é lançado por Clodô. Recebeu Pelé, atenção! Gol! Oi, meu Deus! Mas ele merecia, Carlos Alberto, ele merecia. O Pelé, jogada genial, e a seleção merecia empatar, e principalmente Pelé fazer o seu gol de despedida. Cobrança de Djajic, perigosa, Filipovic impedido. Impedido, marcou bandeira de cá. Parece até a busca do gol milésimo. Todos nós aqui no Maracanã procurando o gol milésimo. Zequinha bem lançado, para trás acordou. Voltou a Pelé, atenção, é agora ou nunca? Minha gente, eu já estou perdendo até a fala. Walter, parece que ela não quer entrar mesmo, não quer proporcionar a Pelé a sua última alegria. É um danado esse gol da esquerda. Foi aí que o Pelé fez o milésimo e não consegue fazer mais um. Não há nada. Olha aí, balão para Pelé. É outra tentativa. É a última, agora sim. Vamos ver Pelé. Pelé, 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 Pelé. Ô, Vukcevic, voltou para Pelé. Ainda Pelé. Não, mas não tem jeito, minha gente. Não tem jeito. Que coisa impressionante. Vamos ver. Bola bem alta para a cabeça dele. Não deu, cortou Reimann. Não dá mais, não tem importância não. Era mais um gostinho só, ele ofereceu tanta coisa boa para nós. Termina o primeiro tempo. 1 Iugoslávia, 0 Brasil. E agora a troca de camisa. Agora o assunto é Pelé. Agora o assunto é despedida de Pelé. Vaguinho é o primeiro a entregar sua camisa Pelé. Pelé vai receber todas as camisas da seleção brasileira. Rivelino, Gerson, Pelé beija Clodoaldo, o primeiro beija Zé Maria, beija Gerson. O próximo é Rivelino, é beijado por Pelé. Agora Félix, que entrega a sua camisa. Todos entregam a Gerson. Everaldo é beijado por Pelé. Agora a vez de Vaguinho. Zequinha também é beijado. Wilson Piazza, o último. Clodoaldo chorando. Clodoaldo, o último, está chorando. Junto com Pelé, abraçado a Pelé. Gerson vai entregar as camisas só. Pelé chorando. Pelé chora. Pelé chorando bastante. Não aguentou. Falando com Pelé. Emoção é Pelé. Emoção é Pelé. Segura que não vai, Pelé. Todos querem pegar o último flagrante de Pelé. Gerson está lutando barbaridade aqui contra todos os fotógrafos e repórteres que aqui estão. Sai Brito, saem os jogadores. Vai ficar apenas Pelé, que chora copiosamente. Telespectador da Rede Tupi. Chorando copiosamente, Pelé vai fazer a volta olímpica agora, com todos os outros jogadores já se retirando para o segundo, para voltarem aos vestiários e para voltarem para o segundo período. Pelé é mais visivelmente, profundamente emocionado. O abraço mais demorado de Pelé foi com Clodoaldo. Esse foi o abraço mais demorado do rei na sua despedida, o jovem Clodoaldo. Agora crianças com vários uniformes vão fazer também a sua homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o maior jogador de futebol de todo o mundo. Pelé lá está às voltas ainda com os repórteres, fotógrafos e cinegrafistas em grande número hoje no Maracanã. Garotos dentes de leite com o uniforme do Flamengo, do Olaria, todos os clubes cariocas estão fazendo com uma fila para que Pelé passe por dentro dela e se despeça de todo este público, de toda esta massa de espectadores que superlota totalmente o estádio estadual do Maracanã, no Rio de Janeiro. Que pena que Pelé não fez o gol. Pelé saiu de campo, foram evacuados os fotógrafos, os repórteres, os meninos dentes de leite se colocaram ao longo do gramado e Pelé vai sair do túnel central, como acontece nesse momento. Aliás, vocês estão vendo, ele vai fazer a grande volta olímpica, quando o povo, então, vai saudá-lo. Os alto-falantes tocarão o Obrigado, Pelé, e o Pra Frente, Brasil. E depois, então, quando todas as bandeiras do Maracanã, desfraldadas, os foguetes espocando, e num respeito admirável ao público, que os repórteres não invadem,
Pelé tira a camisa atrás do gol da esquerda, onde ele fez o gol 1000. As bandeiras de todos os clubes. A bandeira da Iugoslávia desfraldada. Pelé chora ou enxuga o suor. Mostra a camisa. Ele chora, Rui. Chora. Está chorando o Rui Porto com a camisa na mão. Pelé passa entre os dentes de leite de clubes de todo o Brasil. As crianças que ele sempre amou e vai indo. Agora todos podem penetrar na cancha. Pelé vai completar a volta olímpica. Note o detalhe, Rui. Ele tirou a camisa atrás do gol onde ele completou o seu milésimo. Passa agora, Eli. Quando o povo todo pronuncia as duas sílabas mágicas que já encantaram plateias dos mais diferentes idiomas. Pele, Pili, Pelé, Pelé. Qualquer idioma significa o grande jogador brasileiro de todos os tempos. Ao nostálgica plateia. Milhares de lenços brancos dando adeus a Pelé na sua última apresentação na seleção. É uma coisa muito importante para mim poder estar aqui, né? Eu agradeço a Deus que me deu saúde de estar aqui. Como vocês tiveram a oportunidade de ver, depois de 33 anos, eu já tinha parado de jogar futebol com a seleção brasileira, com o Santos, mas voltei aqui para promover o futebol, para trazer esse jogo que é o jogo de todas as nações aqui para os Estados Unidos. E fomos, né, graças a Deus, muito bem recebidos. Agora, com a volta do Cosmo, nós vamos ver se nós colocamos as crianças para participar e entrar em campeonatos organizados, para que tenha uma base antes de chegar profissional. E eu fico muito feliz de poder estar aqui novamente depois de 33 anos. Maior jogador de todos os tempos, Pelé foi um fenômeno também fora do campo, com enorme peso na atividade econômica em torno do futebol. O rei foi fundamental na popularização do futebol no maior mercado do mundo, os Estados Unidos. E Pelé é o tema de hoje na nossa série especial O País do Futebol, com Bruno Lohans e Márcio Torres. Mais uma homenagem ao rei, desta vez na Conferência Internacional de Futebol na Universidade de Hofstra, nos arredores de Nova York. Há 39 anos, o maior jogador de futebol de todos os tempos aceitou uma proposta desafiadora. Quando eu recebi a proposta de fazer o futebol americano, que é o soccer, se tornar conhecido, realmente não tinha muita esperança, não confiava muito que fosse aquele sucesso que foi o campeonato, o Cosmo no campeonato americano. Mas foi uma ótima experiência, até hoje para mim está sendo bom. Que o soccer chegou nos Estados Unidos, pode nos espalhar por aí. Hoje, Pelé é presidente de honra do New York Cosmos e foi convidado para uma cerimônia de abertura de mais uma temporada. A visita do rei rendeu homenagens dentro e fora de campo. Quem veio ao estádio recebeu uma camiseta verde do Cosmos, a 10. Foi dia de todo mundo se sentir um pouquinho Pelé. Em 2009, o Cosmos reativou o futebol profissional para disputar a NASL, segunda liga profissional do país. Apesar de já ter passado tanto tempo, a tradição continua. Ano passado, o Cosmos foi campeão, com um gol de um brasileiro, Marcos Senna. É um grande privilégio poder estar jogando aqui, poder conhecer um pouco da história do Cosmos. No início de cada temporada, a equipe campeã faz um evento como esse para receber novamente o troféu. O rei estava lá e não daria entrevistas, mas a emoção foi maior. E se Pelé quer falar, ninguém vai impedir. One second. Eu vou talk with her. Rei, vamos nessa. Fala da alegria de levantar troféu com você, né? É impressionante, né? Tem que agradecer a Deus. E eu tava brincando ali, porque eu tô com a minha filha, falei, pô,
Todas as vezes que acontece isso, que eu levanto o troféu, aqui é no Cosmos, mas o pessoal se lembra do Brasil. Estou representando o Brasil sempre. Então, poxa, é mais uma alegria eu vim aqui. O Cosmos, que vocês já conhecem, o grande Cosmos, ganhou a Liga esse ano. Espero que ele seja o mesmo Cosmos que foi quando nós estávamos aqui com Carlos Alberto, com Quinalha, né, Beckenbauer. Pelé chegou aos Estados Unidos em 1975. Era o rei com súditos desconhecidos em campo. Faltava qualidade ao time, que ainda assim se tornou sucesso. Com o passar dos anos, o futebol virou produto lucrativo. Ladies and gentlemen, number 10, Pelé. 2 anos depois, em 77, o New York Cosmos era o time das grandes estrelas do futebol daquela época. Esse momento que o futebol vive hoje, profissional e financeiro, começou na época que o Pelé foi pro Cosmos. Porque antes não tinha jogador nenhum que ia pro exterior. E a partir dali começou essa coisa dos jogadores se transferirem, fazendo os grandes contratos. Jogadores de 16 nacionalidades vestiram a camisa do time, uma torre de Babel, todos envolvidos no ritmo brasileiro. Mais de 77 mil pessoas em um estádio. Algo absolutamente fora da realidade? Não. O Cosmos de Pelé e companhia conseguiu isso várias vezes. A formação do esquadrão do Cosmos obrigou que as outras equipes da Liga se reforçassem de alguma forma, porque senão ia ser um vexame. O Cosmos ganhar de goleada de todos, né? Então o Cosmos também foi responsável pela formação de outras boas equipes que tinha lá. Sucesso de público e de vendas. Objetivo alcançado. Eu fico feliz de saber que hoje um dos maiores esportes é o futebol. Isso já foi um grande prêmio para mim. O pessoal fala, o futebol não precisa, mas cresceu sim, a seleção americana é boa. A maioria da seleção americana que vem à Copa do Mundo atua na Europa. Os Estados Unidos, quem diria, exportam jogadores de futebol. A presença do rei lá atrás ajudou. A volta do Cosmos representa a consolidação de um futuro para esse esporte em terras americanas. O glamour não é mais o mesmo, mas o nome carrega muita história. Se o Cosmos vai voltar a ser grande, não sabemos, mas ele foi enorme porque apostou no talento brasileiro. Viveu a influência clara do melhor futebol do mundo. O Cosmos sempre vai ter sotaque brasileiro. Viva o Brasil, uma vez mais! Viva o nosso Brasil! Olha, Pelé anuncia casamento com empresária em cerimônia íntima, não é? Uma notícia do TV Fama. Após vários adiamentos ao longo dos 2 últimos anos, Pelé está prestes a subir ao altar com seu amor definitivo, como o próprio rei do futebol define. Edson Arantes do Nascimento vai oficializar a união com a empresária Márcia Cibele Aoki no próximo sábado, depois de amanhã, né? Depois de amanhã. De acordo com o comunicado da assessoria de imprensa do ex-atleta, a celebração será reservada e restrita aos familiares. Pelé e Márcia se conheceram na década de 80 durante uma festa em Nova York, nos Estados Unidos, mas o namoro só começou mesmo em 2010, quando eles se reencontraram no elevador do prédio onde eles moravam, na Alameda Jaú, aqui em São Paulo. Destino é destino, que coisa, né? O que está traçado ninguém muda, na verdade.
Estamos de volta com o projeto que vai determinar quem é o maior brasileiro de todos os tempos. De um lado temos JK, representado aqui por sua filha Maria Estela Kubitschek. Do outro lado dessa disputa está o atleta do século. Vamos saber mais sobre a trajetória de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Em 1940, segundo os fanáticos por futebol, Deus criou a perfeição. Nasceu Pelé. O mundo passava por um dos piores conflitos da história, a Segunda Guerra. Enquanto isso, em Minas Gerais, um jogador de futebol vivia seu drama pessoal. Tondinho era uma promessa do esporte, mas uma grave lesão o tirou do caminho do sucesso. O que o consolou foi que nesse mesmo ano nasceu seu primeiro filho, Edson Arantes do Nascimento. O Brasil chorou a derrota para o Uruguai em pleno Maracanã em 1950. Para alegrar o pai, o menino, que ainda era chamado de Dico, prometeu ganhar uma Copa do Mundo. Só se eu fosse o rei. Esta é a Vila Belmiro, sede do Santos Futebol Clube. Pelé chegou aqui aos 15 anos, no dia 8 de agosto de 1956. Em menos de um mês, o menino já fazia o seu primeiro gol oficial. Antes do fim do ano, além de se tornar o titular absoluto, ganhava o primeiro campeonato pelo time paulista. A era Pelé estava apenas começando. Na Copa de 58, na Suécia, Pelé surpreendeu o mundo e tornou-se o mais jovem jogador a vencer a competição. No Maracanã, Pelé fez história no dia 5 de março de 1961. Depois de uma sequência de dribles incríveis, ele marcou um gol que foi aplaudido em pé, até mesmo pela torcida adversária. Era o primeiro gol de placa da história. 1962 foi um ano de conquistas. Primeiro, a Copa do Chile. Depois, o primeiro campeonato mundial de clubes pelo Santos. Guerras civis assolavam diversos países africanos em 1969. Mas no Congo belga, uma trégua foi decretada para ver o Santos de Pelé jogar. No mesmo ano, no dia 19 de novembro, às 23 horas e 11 minutos, Pelé marcou o 1000º gol da sua carreira. Reconciliado com a seleção brasileira, Pelé liderou o time rumo ao Tri em 1970 e trouxe a taça Jules Rimet definitivamente para o Brasil. No meio deste gramado, durante o jogo contra o Ponte Preta, Pelé se ajoelhou diante da bola e, chorando, pediu perdão. Após 18 anos jogando pelo Santos, ele se despedia do time no qual fez carreira e história. Em 1975, Pelé foi jogar no Cosmos, nos Estados Unidos, ajudando a popularizar o esporte entre os americanos. Em 1977, aconteceu o jogo entre Santos e Cosmos, que marcou a aposentadoria oficial do rei do futebol. Pelé foi eleito pelo jornal francês L'Équipe o atleta do século em todos os esportes em 1981. Em 1995, o rei foi nomeado ministro extraordinário dos esportes. E como jogador, ele conhecia profundamente os problemas que envolvem os contratos esportivos. Por isso, se esforçou para a aprovação da lei que levou seu nome, a Lei Pelé. O ano de 1997 marca o encontro do rei do futebol com a rainha da Inglaterra. Pelé recebeu o título de Sir e foi nomeado cavaleiro honorário do Império Britânico. Uma honraria concedida a poucos. Enquanto a seleção brasileira conquistava o Penta em 2002, Pelé foi nomeado pela FIFA o jogador de futebol do século XX. Hoje, Pelé continua a ser uma voz influente no esporte mundial e foi eleito pelo povo um dos maiores brasileiros de todos os tempos.
bem. I'm holding on for you to come around. Afraid
Parou, atirou. Personificado no público que toma as dependências do Maracanã. É o aplauso de todos nós. Pelé, o rei do futebol, marca o seu 1000º gol. A trajetória mais espetacular na carreira de um craque. Só poderia ser ele, o grande, o rei, que é carregado pelo público que invade o campo nesse momento. O programa Gol, Grande Momento do Futebol, atende às cartas dos nossos amigos telespectadores que chegam de todos os pontos do Brasil. Estamos voltando agora para o futebol doméstico. Uma paradinha do dia 9 de agosto de 72, Santos e Juventus, 2-1 para o Santos. Os 2 gols de Pelé. Dentre as cartas atendidas, cartas que chegam de todos os pontos do Brasil, nós fizemos uma seleção mostrando os gols de Pelé, os grandes momentos da carreira de Pelé. Dentre as cartas atendidas, uma delas recebe de presente um jogo de camisa de futebol Eringol completinho. Hoje para o Paulo Silva, na Avenida Engenheiro Saraiva, 236. O Paulo Silva receberá o jogo de camisa de futebol Eringol completinho em sua própria casa. O futebol é o Gol, Grande Momento do Futebol, atendendo as cartas que chegam de todos os pontos do Brasil. Neste lance nós vamos ver um dos poucos gols de Pelé na cobrança de penalidade máxima em que ele não usou a tradicional paradinha. Era o primeiro do Santos contra o Juventus, dia 9 de agosto de 72. Ele bateu direto. Vamos ver o que acontece. O Brescia quer falar qualquer coisa ao árbitro. Ele pede que se afastem todos. Adnan, Chiquinho também. Abre os braços do lateral direito, ainda fazendo uma última e já quase sem esperança. Uma última reclamaçãozinha ao juiz. Vai bater Pelé, atenção aí. Pelé já tem 6 ou 7 gols, né? Atenção. Mesquita pede ao Luiz Antônio que se afaste. Ele tentou catimbar com o Pelé um bocadinho mais para tirar a tranquilidade do rei. Miguel, atento, hein? Atenção. Vamos ver o goleiro dos Juventus nessa bola, hein? Pelé. Uma cobrança muito bem feita de Pelé. Miguel saiu para o seu lado esquerdo, a bola foi morrer no canto direito da meta Juventina. Na cobrança sem paradinha do rei. O Miguel sempre foi um goleiro de defender penalidades máximas. Nesse lance o Pelé não quis facilitar, não. Vamos agora ao segundo do Pelé contra o Juventus, 9 de agosto de 72. Roberto Carlos. Para Pelé. Fez a revolução Pelé. Lá vai Oscar pelo Juventus. Trabalhou bem, aliviou. Luiz Antônio. O Berdan já fez uma falta. Cobrada, a bola vai para a Brida. Daí a Adnan. Agora a brecha. É o Juventus quem vai para o ataque, perdendo aqui na Vila Belmiro por 1-0. Alô, Berdan. Alô, Berdan. Nenê para Edu. Um bolão na ponta esquerda. Aí, Edu. Pintou Chiquinho. Deu para Pelé. Atenção, Pelé. A minha saudade dos gols de Pelé está aí, Chico. Um lance lindo, sem dúvida nenhuma. Quando todo mundo esperava que ele fosse sair para o lado esquerdo, com a marcação de Oscar que vinha no seu encalço, ele saiu para a direita. E quando saiu, já desferiu o tiro. O goleiro foi para a bola, mas não dava. O que ele ia fazer? Eu acho que são certas as modificações. São dois jogadores. A vez da Portuguesa Esportes. 3-1 para o Santos. Um gol de Pelé. 20 de agosto de 1972. Talvez a Portuguesa possa tirar proveito da situação. 1-1 é o placar. Atenção no Pelé.
virada no estádio do Pacaembu, a virada do Santos. Com a Portuguesa, de 1 a 0, o Santos passa para 2 a 1, quando praticamente a defensiva toda da Portuguesa assistiu o lance. E o Santos terminaria vencendo por 3 a 1 a Portuguesa Sport. Vamos em frente. 25 de outubro de 1972, este é o gol de Pelé. De acordo com aquilo que eu queria. Perfeito. Você já tem a possibilidade de fazer essas escolhas pelo que você construiu, Joel. Olha ali, ó, a gente está falando de bola de ouro, de prêmio de melhor do mundo. Se aquele moço que está ali entre as duas senhoras, a mãe dele e a sogra, jogasse um levantamento feito pela revista France Football, aquele cidadão ali, que o Joel Santana e o Paulo Lima tiveram o privilégio de acompanhar ao vivo, né? Muito bem. Coisa que eu, Eugênio, o Robson Morelli e o Hamilton não tivemos, e é uma tristeza muito grande por isso. Ele teria vencido 7 prêmios Bola de Ouro. Edson Arantes do Nascimento Pelé, que está ali no Instagram dele ao lado da sua mãe e da sua sogra, o Pelé que vai se casar pela 3ª vez, o rei do futebol. Boa, Pelé, se tivesse, na época dele, a premiação, ele levaria 7, se de repente levaria umas 10. Eu gosto daquele dado que você fala aí, que ele com 21 anos... Ah, sim, isso é uma informação. Atenção, hein? Aos 21 anos, dados oficiais, Pelé tinha 500 gols. Eu vou repetir. Aos 21 anos, Pelé tinha 500 gols. Precisa falar Messi e Cristiano Ronaldo atingiram essa marca recentemente. Precisa falar mais, João? Não fala nada.